Olá! O programa Conversando Direito está de volta, hoje para falar sobre greve. Nós estamos passando por um momento político e econômico em que estamos observando novamente várias paralisações. E nós queremos entender melhor o que significa a greve sob o aspecto jurídico. Estão aqui conosco para explicar sobre esse assunto o Dr. Jerônimo Machado Neto e o Dr. Manuel Inácio, ambos advogados trabalhistas, e vão nos explicar se há o direito de greve e se há também limites para a greve. Muito obrigada pela participação dos senhores no nosso programa novamente. Obrigado. Pois Prazer. Vamos começar então falando historicamente sobre a greve. Doutor Jerônimo, nos dê, por gentileza, brevemente, um histórico do direito de greve. O direito de greve, ele surgiu, né, na época da Revolução Industrial, onde uma classe de trabalhadores, né, haviam sido contratados de maneira totalmente arbitrárias, né, vindo a sofrer diversas represálias por conta do trabalho. E, em consequência disso, houve um movimento grevista para reivindicar melhores condições de salário e até mesmo de saúde. Então, esse movimento ele foi crescendo e ele hoje atua principalmente nos países democráticos, como o Brasil. Ele é muito comum nos países democráticos e o Brasil ele aderiu, através do seu artigo 9º da Constituição, o direito de exercer a greve, né? Tem uma lei específica, a 7783, que regulamenta o direito da greve para aquelas pessoas regidas pelo regime da CLT. Entendi. Doutor Manuel, a greve é um direito assegurado ao trabalhador. O que é efetivamente a greve no plano do direito? A greve é um movimento onde o trabalhador está mostrando a sua insatisfação junto ao empregador. É um movimento de pressão. Então, se houve ali um descumprimento de acordo coletivo, se houve um descumprimento de convenção coletiva de trabalho, ou se houve um descumprimento de uma sentença normativa, o trabalhador, exigindo melhores condições de trabalho, ele vai passar para esse movimento de greve. Ou seja, ele está mostrando para o empregador a sua insatisfação naquela função que ele exerce, naquela coletividade. Todos os trabalhadores têm o direito à greve? Então, todos os trabalhadores têm o direito à greve. Eu falei anteriormente, na pergunta anterior, aqueles regidos pelo regime da CLT, porque a gente vai haver uma diferenciação também com relação aos servidores públicos, os funcionários públicos. Mas, constitucionalmente, todos os trabalhadores regidos pela CLT de empresas privadas têm o direito à greve. Essa greve ela vai ser estipulada pela Lei 7783 e terá que respeitar alguns limites para que ela seja para que ela não seja considerada abusiva. Doutor Manuel, o senhor disse que a greve é um ato em que o empregado demonstra a sua insatisfação perante o seu empregador. Eu diria que é um ato extremo de manifestação de desconformidade dos seus interesses em relação ao seu empregador. Eu pergunto, a lei estabelece requisitos para que esse ato extremo aconteça? Sim. Antes de ser instaurada uma greve, há a necessidade de negociação. Então, a gente fala sempre que os sindicatos ele tem que sentar para poder tentar, ao máximo, resolver a situação de forma pacífica, através da negociação, do diálogo. Somente aí, se não for possível, é que o sindicato vai marcar uma assembleia, que tem que ser uma assembleia específica, onde faz uma votação, muito comum a gente vê na televisão, né, os trabalhadores levantando a mão, perguntando se eles querem aderir à greve ou não. E ali tem que sair uma pauta de reivindicações, né, é obrigatório uma pauta de reivindicações, até para que o empregador possa saber quais são as reivindicações daquela categoria, daquela classe, e tem que ser dado o comunicado ao empregador e à sociedade. Se for uma atividade comum, dentro de 48 horas antes da instauração do movimento de greve, tem que ser comunicado, geralmente é feito através da imprensa, né? O sindicato avisa também aos patrões, e 72 horas se for uma atividade essencial, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, a sociedade em geral, né? É claro. Doutor Jerônimo, esse direito tem limites? Sim, existe um limite específico, né, previsto na Lei 7783, na qual os empregados, eles podem exercer o seu direito de greve, né, desde que respeite a
passividade, ou seja, aquela greve ela tem que ser pacífica. Ele não pode coibir nem coagir os demais empregados a exercer o direito de greve, nem tampouco forçar uma agressão física, uma depredação do patrimônio do empregador para que ele possa fazer valer o seu direito. Da mesma forma, o empregador, ele não pode coagir aquele empregado que tem o direito de exercer a greve, ele ser coagido de alguma forma, seja ele ameaçado de ser demitido do seu emprego ou até mesmo afastado das suas atividades. Certo. E quais são as condições para que essa greve seja exercida de forma legal? Tem que se observar os requisitos da Lei 7783 de 89, onde fala que necessariamente tem que haver a reunião de assembleia, a negociação. Se não for comprovado esse diálogo, essa tentativa de negociação antes de ser instaurada a greve, inclusive, ela é considerada abusiva, né? E o Tribunal do Trabalho ele pode, inclusive, impedir aquele direito de greve. Então, é necessário, através de atas de reuniões, falar que foram esgotadas todas as vias administrativas do diálogo, para depois somente ser instaurada a greve. Ou seja, não é só apenas cruzar os braços, não é isso? Não, de forma alguma. Não se pode parar a atividade sem que haja um movimento ali, uma assembleia específica, um quórum mínimo de acordo com o estatuto do sindicato. Então, são alguns requisitos que têm que ser observados sob pena de abusividade da lei. A gente vê muito falar assim, determinada greve de tal categoria, ela é ilegal. Tecnicamente, não é correto dizer que aquela greve é ilegal, porque toda greve ela é prevista na própria Constituição Federal. Então, ela é legal. A questão é, ela é abusiva ou não? E aí nós temos que ver os requisitos da Lei 7783 de 89 para saber se aquela greve está abusiva ou não. E se ela for considerada abusiva? Se ela for considerada abusiva, o próprio Ministério Público do Trabalho, ele pode entrar com as ações, com as liminares, onde a Justiça do Trabalho, através do tribunal, é competência originária do tribunal, ele vai determinar a paralisação daquela greve sob pena de multa diária ou sob pena daqueles trabalhadores que não voltarem do movimento de greve poderem ser mandados até por justa causa e tudo mais. Entendi. Existem consequências sérias. Graves, consequências graves, né? Entendi. Doutor Jerônimo, o doutor Manuel disse que é necessário uma negociação anterior à definição da greve para que ela seja considerada não abusiva. Eu pergunto, há situações em que parte dos empregados querem a greve e parte dos empregados não querem a greve, especialmente no momento como agora, que nós estamos passando por uma grave crise econômica. Como se comportar aquele empregado que não quer a greve ou aquele que quer a greve e não há consenso? Então, aquele empregado que deseja participar do movimento grevista, ele está totalmente amparado na Lei 7783, desde que esse movimento ele não seja abusivo, ou seja, ele não pode agredir fisicamente as outras pessoas, as outras pessoas que não têm interesse nesse movimento grevista, ele não pode depredar o patrimônio do seu empregador, ele também vai ter o seu contrato de trabalho suspenso e ele terá o seu direito garantido ao seu emprego. Aquele empregado que não tem interesse em participar do movimento grevista, ele também está amparado na lei, porque a 7783 ela prevê que a greve ela deve ser um movimento pacífico, ou seja, os empregados, né, os representantes do sindicato, eles não podem coagir aquele funcionário, aquele empregado que não tem interesse em participar do movimento de greve a fazer jus ao movimento de greve. Ou seja, ele deve sim retornar aos seus postos de trabalho e exercer suas atividades normalmente. Ou seja, ainda que a maioria tenha definido pela greve, ele tem o direito ao trabalho também. Sim, perfeitamente. Por mais que ele seja minoria, dentre a maioria do movimento grevista, ele tem o seu direito assegurado constitucionalmente e na Lei 7783 de 89. E caso haja violência contra ele? Já vi pela mídia, por exemplo, os pneus do carro são furados, ou a pessoa é objeto de injúrias quando passa. Ela tem algum direito à indenização, caso ela seja ferida também nesse seu direito ao trabalho? Sim, não só a questão da indenização na esfera civil, como também uma ação penal, até por injúria, calúnia, difamação, ou até mesmo se ela sofrer uma agressão física, né? Ela tem direito, sim,
a ajuizar tanto uma ação penal quanto uma ação cível de ressarcimento por qualquer dano causado ao seu patrimônio. Ok, vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, voltamos já já.